Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Bom, Salita tenta começar essa live a partir de Facebook, tendo em conta que na YouTube está com um pequeno probleminha de rede e que essa partilha. Então, tá começa a partir de Facebook. Alcione, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigado pelo interesse na participa. Se está som está direito e se você está hoje direito, deixar uma mensagem ali na chat assim para poder perceber se o equipamento está tudo operacional. Agradeço. Ok. Então, te agradecer a presença de cada um de nós que está ali para bem iniciar esse estudo importante. Então, se você está acompanha através de Facebook, para modo não teve que interromper na YouTube. Então, não começa ali na Facebook, nos lives. Se você está ouvindo, fazer um sinal, por favor, só para poder ter noção que está tudo direito, assim para poder começar. Ok? Só nos mandar um fiche, se só está direito, nos mandar um fiche na chat lá. Agradeço. Ok? Alcione, caso você está ouvindo, poder deixar um sinal, ok? Ok, Lone Teixeira, colega, obrigado. Seja bem-vindo, feliz sábado. Anaísa Oliveira, boa tarde, seja bem-vinda também. Agradecer a nossa participação, ok? Onde aqui nós também traz um bocadinho de tempo ali. Ok, Alcione. Então, só traz um bocadinho de tempo ali para bem falar um tema muito interessante. Felisberto Gonçalves, seja bem-vindo, obrigado por participar. Hoje nós vamos fazer sexto live de estudo bíblico, onde aqui cada semana nós teremos um tema que é para hoje a Bíblia está falando sobre aquele assunto. E já não fala de como é que não pode estudar a Bíblia que tipo de livro, já não olhava aquela. Hoje também sobre criação, modo que Deus cria o universo. Já não fala também sobre a origem do mal, como é que pecado, como é que mal origina. Não fala no penúltimo vídeo sobre plano de salvação. O que que Deus fazer quando que pecado entra no mundo. Aderto, feliz sábado, seja bem-vindo. E hoje, então, Helena Pires, seja bem-vinda, feliz sábado. Saudade também. Estou muito contente para a nossa te acompanha e então pedir que nós tudo manter e paciência para não poder aprender um pouco mais desse tema ali, que é muito importante. E como já não falava desde o primeiro... Ana, seja bem-vinda. Obrigado. Sim, mas eu falo desde o primeiro estudo, é bom que a hora que tu está ler Bíblia, que tu está abrir Bíblia, não está começa com uma oração para tu poder pedir orientação de Deus no tema que não sabemos estudar. Então, ele que está pedindo para nós assim, quem é que tem possibilidade de ficar seu olho e não está fazer uma breve oração para não pedir Deus orientação, ok? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio e oportunidade de usar os meios digital para não poder partilhar a palavra de Deus. Ali filhos de Nhô, com interesse em saber um pouco mais sobre Nhô, por isso Nhô vem dando compreender aquilo que Nhô tem para nós, dando continuação de uma boa tarde, um bom estudo, eu quero te pedir, em nome de Jesus. Amém. Ok, então, hoje sim aqui em Franhões, se ler a descrição de vídeo que me põe na minha página, e para a hora que eu estou falando sobre Deus, tem pessoas que têm ideias, diversas ideias sobre Deus. Tem uns que te chamam Deus é uma pessoa bom, tem outros que te chamam Deus é uma pessoa má, tem outros que te chamam Deus é uma pessoa irado, que está lá pronto para castigar, é uma pessoa que te manda doença, sofrimento sobre nós. Então, de certa forma, que ela tem a ver com convivência e vivência que não acha na seio familiar
familiar, onde é que ele vem de meio, onde é que não cria, também conforme não teve acesso ao conhecimento da Bíblia ou não, que ela pode, de certa forma, trazendo tem aquela imagem para positiva ou para negativa. Então, por isso, hoje, sabem trazer, através de alguns textos bíblicos, coisa que não podem entender sobre Deus. Mas o que eu quero falar para nós que está te acompanhando nesse momento, é que esse live ali, ela também tem uma sequência de mais 3 estudos para complementar esse tema ali. Mas, de hora que nós estamos falando sobre Deus, é necessário que não esmiuça em 3 outros tópicos ou 3 outros assuntos para não poder entender a abrangência quando que nós estamos falando de Deus. Então, para este estudo de hoje ali, nós também falamos um bocadinho a aspecto geral, onde é que nós estamos percebendo que Deus ele é uma unidade composta. O que é unidade composta? Cima que não está percebendo, a Bíblia está falando homem e mulher. A hora que eles juntam, esta ser um só carne, mas o que é que não está percebendo? Que homem e mulher, esta continua 2 pessoas individuais, só que a Bíblia está considerando, mas esta torna um. E essa unidade que a Bíblia está falando dele, é que a unidade de pessoa, de tipo de corpo, para se tornar um só. Mas assim, é na propósito, na tarefas, na planos, que aquelas 2 pessoas têm que juntar para se concretizar aquele plano, assim? Então, também a hora que você está falando de Deus, você está falando de uma unidade composta, em que Deus ele é constituído para Pai, Filho e Espírito Santo. Então, as 3 pessoas ali, esta compõem a divindade, ou, em outros termos, não poder chamar de trindade, que é chamado trio celestial, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a hora que não está falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, alguns podem pensar, então, estou falando de 3 deuses. Mas não, ou que você fala que um Deus é maior, que o outro Deus é menor, e que o outro Deus é mais menor. Mas não, você tem que compreender na Bíblia, hoje, que a hora que a Bíblia está falando de Deus, essa está falando, poder considerar naquela ser amplitude, ok? De ser Deus, uma grupo pode explicar Deus nesse sentido geral, mas também tem momento que nós só podemos falar de Deus referindo a Jesus, ou de Deus referindo ao Espírito Santo. Então, nós vemos na Bíblia, se não tem base bíblica, que é para nos falar que Deus é uma unidade composta para 3 pessoas, se me chamamos Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, eu bem abrir nos versos, então gostava que nós tenha nos Bíblia, caso nós que tenha, nós poder anotar versículos depois de live, nós poder acompanhar. Se nós quiser pesquisar também ao mesmo tempo, nós fica à vontade na pesquisa na internet, ok? Então, a hora que você bem falar de nosso primeiro verso, você bem olhar quantos deuses que existem. Esse é o nosso primeiro verso que você também abrir o livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Então, eu também abri Deuteronômio capítulo 6, ok? Capítulo 6. Rian, seja bem-vindo. Obrigado. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Não está perceber o seguinte, relatado nesse livro ali, não está ouvindo relato de Moisés. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, a Bíblia afirma categoricamente, mas Deus, esse Deus que nós estamos falando ali, o Senhor nosso Deus, é o único Deus, é o único Senhor. Para amor, se bem repara nas sociedades de Antigo Testamento e outros, não está percebendo que tinha uma cultura politeísta, em que várias nações, vários povos, tinham vários deuses. Mas, para Israel, Deus mostrasse que Ele é o único Deus. E é único que não está ali, na português, a hora que vai ver na original hebraico. Então, é único, ele tem a ver com aquela unidade composta, acima que já falamos. Ou seja, Deus, ele é em termos de propósito, mas é constituído para mais do que um ser. Então, é aquele que você deve perceber. Será que tem na Bíblia evidências que estão mostrando que Deus é uma unidade composta? De hoje ali, mas tem só um Deus. Então, a hora que você fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nunca está falando que tem 3 deuses. Não. Tem um Deus. Ele é composto por 3 pessoas.
distintas e coeternas. Ou seja, Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é outra pessoa, Deus Espírito Santo é outra pessoa. Mas esses três é que formam Deus. Então, é sim um homem e uma mulher. Duas pessoas, mas de outra frase é só um carne. No sentido que eles têm mesmos propósitos. Agora, de hoje então, a Bíblia está falando que Deus, o Senhor nosso Deus, é o único Deus. Agora, também de ver outros textos bíblicos que está comprovando, mas de fato tem as unidades compostas. Nosso primeiro verso, que eu também abri, nosso segundo verso, aliás, eu também abri Gênesis capítulo 1, versículo 26, logo no início da Bíblia. Ok? Todos nós que estão acompanhando, se no caso alguma coisa que está tipo se som ou imagem que está nós deixa comentário na chat. Gênesis 1:26 é nosso primeiro verso que está mostrando, mas não tem mais do que uma pessoa que está constituída as Deus. Diz assim, na Gênesis 1:26, fala assim: então disse Deus, é na criação, contexto de criação, quando Deus já cria todas as criaturas. Então agora Deus também passa para fazer criação de homem. Então Deus está a fazer o seguinte, Ele também cria homem. Agora verso 26 fala assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa semelhança, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é que nós notava ali? É esse verbo que está na primeira pessoa do plural, façamos, nós, está a exigir, quer dizer, mais do que uma pessoa, para não falar, façamos. Ou seja, você está a exigir colaboração de outra entidade que é para poder fazer a criação. Então, ali não está percebendo, mas no verbo façamos, que está na primeira pessoa do plural, e também nesse pronome pessoal, nossa imagem, nossa semelhança, então ali é a primeira evidência que não está a entender, mas Deus ele é uma unidade composta, ok? Então, ele é constituído tanto por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ali eu tenho aquela primeira referência na Gênesis que é para mostrar quem que é o Criador, ok? Então, o Criador, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, então, é esta forma, aquela unidade composta, onde é que não encontra na Bíblia essa referência, ok? Continuando, você também encontra mais uma referência que está mostrando que tem três pessoas. Segunda referência, você também abrir no livro de Mateus, ok? Livro de Mateus, capítulo 28, ok? Livro de Mateus, capítulo 28, ok? Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19, fala o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Esse é Jesus que está a falar para pessoas, para ser discípulos, está atrás da ordem. Lia, feliz sábado, seja bem-vinda. Jesus está a de pessoas, está a ser discípulos, ordem, frase assim: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ali é mais uma referência que não está a perceber que as três entidades, as três seres celestiais, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, então, onde é que está presente nessa ordem, nessa comissão que Jesus dá. E também, se não bem repara, quando que Jesus batiza, tu está a perceber a atuação das três pessoas da divindade. Ou seja, quando que Jesus batiza, então, que está registrado na Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, não tem encontra mais uma referência que está mostrando na Deus é unidade composta. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Esse é um versículo que está mostrando claramente que tem três pessoas distintas e coeternas. No batismo de Jesus, não está perceber que Jesus, quando ele batiza, ele sai da água. Se o batismo foi por imersão, ele sai da água. E quando Jesus sai da água, ele está falando, Espírito Santo vem sobre ele em forma de uma pomba. E depois ele ouviu uma voz dos céus que falou: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Então, depois da presença de Jesus sendo batizado,
e Espírito Santo em forma de pomba descendo sobre ele, e a voz de Deus nas nuvens dos céus que fala, este é o meu filho. Então, de perceber, mas não tem 3 pessoas que está mostrando distintamente, mas de fato Deus ele é uma unidade composta. Mas ainda tem mais versículos. Agora eu vai para capítulo 14 de Evangelho de João. João 14, 16 e 26. Esse capítulo é muito importante para onde ele está falando sobre a relação entre Deus, Jesus e Espírito Santo. Então, na São João 14, 16 foi o seguinte. Ali Jesus prometeu Espírito Santo para discípulos. Então no versículo 16 já fala assim, e eu pedirei ao Pai, percebe, Jesus ali na terra, se fala com os discípulos, eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês quem? Os discípulos, outro Consolador. Esse outro Consolador de quem é que está falando? Do Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. Então o livro está percebendo que ele 3 pessoas. Jesus fala para os discípulos, mas ele está pedindo a Deus que envia para os discípulos e consequentemente para nós tudo que é crentes, mas ele está pedindo que Deus mande Espírito Santo para estar conosco. Então, percebe que essas 3 pessoas. Versículo 26, para assim, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Então, não percebe, queridos? Ali não está percebendo Jesus tinha um Espírito Santo de conselheiro, em que está sendo enviado através do Pai, mas no nome de Jesus. Ou seja, Jesus pediu ao Pai o Espírito Santo e o Pai concede o Espírito Santo. Então, mais uma referência que está mostrando a divindade, o trio celestial, é uma proposta, como tu percebemos, esteve presente lá na criação do homem, esteve presente no batismo de Jesus, esteve presente naquela comissão que Jesus dá para discípulos, em que eles tinham que pregava e batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ali você está perceber que tanto Deus Pai como Deus Filho e Deus Espírito Santo está ainda presente nesse mundo, através da presença do Espírito Santo, que do cata hoje, mas também estuda só sobre o Espírito Santo nos estudos posteriores. Mais versículos, voltando e continuando no Novo Testamento, agora eu estou a perceber, 2 de Coríntios, capítulo 1, 2 de Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Não está percebendo ainda mais uma referência sobre a unidade composta de Deus. Versículo 21 fala assim, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Deus é que está fazendo permanecer firme em Cristo. Versículo 22, 21 ainda, ele nos ungiu, Cristo nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, não está percebendo ali que Deus está fazendo com que tu permaneça firme em Cristo, para Cristo ungindo, ele selando como nossa propriedade e ele pôs seu Espírito no nosso coração. Então, Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo. Então, mais uma referência que está mostrando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atuando em comum acordo, em um único propósito, um único pensamento, para que poder esse trabalho de salvação do homem ser realizado. Nós, penúltimo versículo sobre esse tópico, que está na Efésios, capítulo 4, versículos 4 a 6. Não perceber? Ele fala assim, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos. Ok, ali não está percebendo então, é Deus que é um só, que já não percebeu no Deuteronômio 6:4, que ela é uma unidade composta, e ali então também não perceber que essa está falando, assim como tem um só Deus, um só Espírito, e Jesus também, ali nesse contexto ali, ao qual nós não foi chamado.
E nosso último versículo que não quer falar sobre essa unidade composta, não tem encontrado na 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, ok? Está falando o seguinte: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo. Então, quiser que não perceber mais uma vez, as três pessoas da Trindade, ou da divindade, então está mostrando que eles têm o mesmo propósito. Então, a hora que alguém fala assim, Deus, do poder se referir tanto a Deus Pai, a Deus Filho ou a Deus Espírito Santo, sem nenhum problema, e claro, tu analisa o contexto, para olhar qual deles que você está fazendo aquela atuação naquele momento, mas esses tudo três, eles têm o mesmo propósito, eles têm o mesmo pensamento, eles têm o mesmo objetivo. Por isso que essa unidade, não que está torna a reforçar, é que unidade de corpo, de ter um só corpo, de mim, uma pessoa, um só, mas não. É aquela unidade composta que, apesar de ser pessoas distintas, mas eles têm o mesmo propósito. Então, esperamos que aquele ponto ali já fica claro. Então, Deus, ele é uma unidade composta, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, hoje nós estamos falando sobre isso, mas depois nós também falamos sobre Deus Filho especificamente e sobre Deus Espírito Santo. Para não hoje, mas tem as pessoas que te chamam Jesus é que Deus, ou mas Jesus é um Deus menor e também o Espírito Santo, mas é que Deus. Então que eu leio nos próximos lives, próximos estudos também compreendem. Hoje o que é que queria mostrar para nós também é sobre, você está falando sobre Deus. Agora, como é que Deus está revelando para nós? Como é que você está percebendo para falar assim, que Ele é algo de Deus, ou é algo divino? Como é que Deus está atuando? Como é que Deus está revelando? Então, Deus tem algumas maneiras que Ele está revelando. Uma das primeiras maneiras que Ele está revelando está em Romanos, capítulo 1, ok? Romanos, capítulo 1, versículo 20, Romanos capítulo 1, versículo 20. Se não crê conhecer Deus, Romanos 1, 20 fala assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, Lírio encontra a primeira forma que Deus te revela, através da natureza, através da criação. Tudo aquilo que nos está hoje a nosso redor, falando de animais, plantas e tudo que está a nosso redor, o próprio universo em si, a Bíblia está falando, os céus declaram a glória do universo, o firmamento anuncia a obra do Criador. Ou seja, então Deus, a hora que tu olha na natureza, tu está percebendo a atuação de Deus. E nós também tu está percebendo na forma como que tu está encontrando a ação está acontecer, que tu está falando que ela só pode ser Deus. É assim que Deus te revela, através de ações da natureza, através também de coisas criadas, não está perceber, mas Deus existe. Mas é que só na natureza que Deus está mostrando como ele existe. Tem uma outra forma. Outra forma que tu está olhando, mas Deus te revela é na São João 5, 39. São João 5,39, ele está falando assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Ou seja, são as Escrituras que testificam de mim. Então, uma outra forma que nós podemos compreender Deus é através da Bíblia. Como de Escritura está falando de quem? A Escritura está falando de Deus. Então, tu também, se tu quer compreender quem é que é Deus, tu tem que vir para a Bíblia, cima que Deus está a fazer hoje. Então, através da natureza, tu está hoje evidências de Deus, mas também se tu quer conhecer mais sobre Deus, é através da Bíblia. Para mostrar na Bíblia que não tem revelação. Ainda mais, não pode olhar no livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, fala assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, mas por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo.
Terceira forma que Deus está revelando para conhecer quem é que Deus é através de Jesus Cristo. Então, ali nesse versículo ali, ele está falando que antigamente Deus papiava com o ser humano através de profetas, mas chega um momento em que Deus vem falar através de Jesus. Por isso que Jesus vem nascer, vem mostrando, e ele vem mostrando quem é que é Deus. Por isso que certa vez os discípulos perguntam a Jesus, mostrando o Pai. Ele fala, quem é que se olha Pai? Ou seja, Jesus vem revelando quem é que é Deus. Então, ali não está perceber, Mateus seja bem-vindo, não está perceber o quê? Que Deus tem diversas formas de ser revelado, através de escrituras, através de natureza e através do próprio Jesus. E se nós queremos o que é que Jesus falou, é na Bíblia também que não está aí, ok? Que ali, segundo ponto, se não quer conhecer Deus, não tem que estar atento à criação, o que ele fazer. Embora ali cabe fazer um realce. Nós estamos vivendo num mundo de pecado, em que todo tinha ação que é de mal, de destruição, e às vezes as pessoas estão pensando que ela é também a atuação de Deus, ou é Deus que está fazendo aquele mal bem sobre nós. Nós temos que entender que ele é um contexto onde que a ação de natureza está revelando também muito da desobediência do ser humano. Por isso que está acontecendo que a ação de natureza, tipo inundações, furacões, maremoto, terremoto, por aí fora, para Deus também manifesta-se justiça, ok? Então, mas tu está perceber que às vezes tu é um lugar tão bonito que nunca pode ficar com a boca calada. Há dias ali em sábado pensa comigo. Já tem 3 anos de seca consecutiva e chuva de noite em ano, pá, já que sair. Tu está falando onde é que esse semente estava. E tu percebemos todo ano, mistério de Deus, a atuação de Deus é muito bom através de natureza. Então, tu pode perguntar como é que é possível para aquele semente nascer, mesmo depois de vários anos, hein? Ou ele está nascer depois, às vezes as águas catadã, mas ainda aquele semente está continuando, ele também reproduzir. Enfim, tem várias formas que tu pode analisar a natureza e notar realmente existe um Deus criador. Também, a hora que tu vai para a Bíblia está mostrando o que você está fazendo hoje. Você chega na reta final do nosso estudo, você vai falar de terceira parte, sobre Deus, seu relacionamento com o homem. Que as pessoas chamam Deus é um Deus tirano, mas Deus é um Deus que cata a mano, mas Deus é um Deus que larga ser humano ou mundo à toa. Mas eu também percebi que, de fato, mas isso é que é verdade. Então, nós também analisa alguns versos para não perceber e o que a Bíblia está falando sobre Deus em relação a nós. Então, nós abrimos nos versos na 1 de São João, capítulo 1, versículo 12, ok? 1 de João, capítulo 1, versículo 12, fala assim: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é que é nosso advogado? Jesus Cristo, o justo. Então, não perceber, mas Deus, ele está pronto para aceitar, está pronto para advogar, ou seja, para defender nosso caso. Então, se a pessoa está falando, Deus que gosta de mim, Deus está mandando o problema, mas é que assim, Deus pode até permitir que certas situações acontecem na nossa vida, como doença, sofrimento e várias coisas, assim como aconteceu com o servo Jó, que ele sofreu, ele foi provado, mas é que fazia nada errado que estava a sofrer. Também pode ser que está acontecendo conosco, que não passava sofrimento, mas isso não quer dizer que Deus está amando. Para amor de Deus, deve ser a maior prova de amor para conosco. Maior prova de amor para conosco, para o que tem dúvida, é São João 3,16, que é um verso muito fundamental. Então, São João 3,16 é um verso que nós tudo deve ter sempre na nossa cabeça. O amor dele está mostrando sobre esse grande amor de Deus. São João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ali no versículo 16, ele está mostrando esse grande amor, a ponto que o apóstolo João, ele fala, mas Deus ama o mundo de uma tal maneira. Essa tal maneira é para mostrar que ele quer encontrar
adjetivo que podia descrever a profundidade e imensidão de esse amor, mas ele mostra, ele prova esse amor em que ele deu Jesus para morrer na cruz de Calvário. Então, ali tu percebemos que Deus está próximo de nós. Deus dá Jesus para morrer para que não poder aproximar de ele, Deus. Então, a coisa que não me está entendendo é que Deus ele que abandona o ser humano, no sentido de deixar-nos para fazer nossa vida de maneira que nós não quiser, e ele que está nem aí. Pelo contrário, Deus é interessado na nossa vida e Deus quer nossa salvação. Deus quer que cada um de nós conheça seu plano, sua vontade, e assim para não poder receber bênçãos que ele tem para cada um de nós. Também não perceber que Deus ele tem uma preocupação quando que nós estamos longe dele. No livro de Lucas, capítulo 12, livro de Lucas, capítulo 12, e versículo 7, ok? Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 7, e fala assim: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Essa é uma promessa que a Bíblia está mostrando a nós. Nunca deve preocupar, nunca deve sentir desanimado quando que hoje na vida, tipo, está trazendo sofrimento, problemas, nunca deve desanimar a ponto de chamar Deus de abandonar. Até nossa cabeça, cabelos de nossa cabeça está contado, no sentido que Deus está preocupado com mínimos detalhes. Se Deus está preocupado com o cabelo de minha cabeça, hoje ele para mostrar meu consciência na íntimo. Deus já sabe a hora que nós está triste, Deus está fica triste. Deus já sabe a hora que nós está contente, Deus está fica contente. Ele está alegre com nossa alegria e também ele fica triste com nossa derrota. Mas, sobretudo, ele está disposto para dar-nos seu mão, para ajudar-nos. É por isso que ele está falando: filho, tem de bom ânimo, tenha força, coragem. Tudo isso que tu tem encontra na Bíblia é para mostrar aquela necessidade que nós temos que ter de chegar mais perto de Deus, para que não podemos receber força e alento. Okay? Então, por isso eu queria mostrar para nós que estes textos li hoje, para não perceber, mas Deus, se alguém fala assim, eu não tinha gana para Deus perceber, para papiar comigo. Talvez está uma decisão para tomar, tu está falando, quer saber o que é que está fazendo, mas se Deus perceber papiar comigo, não está sabendo o que é. Mas, queridos, Deus está falando conosco todo dia, às vezes nós ficamos para não perceber. Tá, amor? Deus está falando conosco através da natureza, então não está poder perceber. Deus também está falando conosco através de nossa consciência, que é a voz que está, para amor, tem duas vozes na nossa consciência. Tem aquela voz que é do bem e tem aquela voz que é do mal. Então, Deus está falando conosco na nossa consciência, mas também Deus está falando conosco através de Bíblia. Se não crê, tem orientação. Então, tu quer saber o que é que Deus está pensando a respeito? Não procura na Bíblia. Não tem contra a vontade de Deus na Bíblia. E assim não está poder fazer essa vontade. Então, que ele é algo muito fundamental. Quem queria deixar para nós hoje, como eu disse, Deus, ele é muito bom, a ponto de ele criar-nos, mas também ele dá sua vida para nós. Ok? Jailson Lopes, seja bem-vindo. Anaísa, feliz sábado. Deus criando, Deus dá sua vida para nós. Então, que ele nunca tem razão de queixa para o a Deus que está amando, ok? E o último verso que eu queria deixar para nós, está no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29. Um verso muito importante que eu queria deixar para nós com ele, para nos refletir na casa, ok? Atos 5, 29. O que é que Atos 5, 29 fala? Atos 5, 29 fala o seguinte: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Esse verso é muito importante e por isso eu queria terminar com ele para a morte. Como hoje eu estou de as pessoas que se dá importância àquilo que Deus fala nessa palavra. Então, não tem tendência a não ouvir com filosofia, com aquilo que ser humano, nós mesmos, semelhante a nós está falando. Não estou a ouvir se calhar aquilo que nós líder religioso está falando, não estou a ouvir se calhar aquilo que nós pais está falando, mas que às vezes que tem base bíblica. E por isso o livro tem um conselho muito importante em que o apóstolo Pedro e os outros apóstolos estão recomendando que melhor ou é melhor não obedecer a Deus do que aos homens. Para amor de que deve obedecer a Deus do que aos homens. Para amor de Deus, é Ele que criou. Ele sabe como que nós não devemos agir, como que deve funcionar. E Ele deixando princípios nessa palavra que é para não poder seguir. Então, querido,
Se você tem, por exemplo, alguma indecisão, algum plano, algum projeto, então você deve buscar conselho na palavra de Deus para ser melhor orientado, assim para saber qual é a vontade de Deus. E em todas as áreas, no relacionamento, no nosso trabalho, no nosso emprego, tudo aquilo que nós estamos a fazer, Deus quer ser parte. Por isso, Ele está perto de nós. Deus já mostrando Ele está mano, para modelo de Jesus. E no próximo live, queremos falar sobre Jesus Cristo. Como é que não pode perceber a atuação de Jesus para a salvação do ser humano? Como é que não pode perceber se Jesus, ele foi 100% homem, mas como é que também Jesus, de saber, mas ele é Deus, como assim, como é que está funcionando divindade e humanidade de Jesus? E num próximo live, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, para hoje, qual é o papel do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo é Deus ou não? Então, tu está percebendo, no nosso estudo de hoje, para terminar, quero falar para nós o seguinte: tem alguém que está falando assim, a mim que está acreditando na Trindade, para mostrar que a palavra lá que tem na Bíblia. Sim, a palavra Trindade não está na Bíblia, mas o conceito existe, que é aquele que começa a mostrar nessa primeira parte do vídeo, que Deus ele é uma unidade composta, ou seja, é constituído por Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a Bíblia é assim, não te basta progredir semanalmente, e se nós quiser também mais esclarecimento, se nós fica com alguma dúvida, se tem alguma parte, por exemplo, que nunca explica direito, nós podemos interagir comigo na minha chat. A ideia é o quê? A ideia é para não partilhar conhecimento, é para não partilhar aquilo que está baseado na palavra de Deus. Se você falar alguma coisa que está baseado na palavra de Deus, nós está deixando saber. A nossa ideia é falar tudo aquilo que está na Bíblia, o que é que a Bíblia diz sobre. Então, esse era o tema que eu queria para nos estudar hoje. Onde é que nos prender? Mas Deus é uma unidade composta, não compreende também, mas Deus te revela para o ser humano, e de novo ele está fazendo isso através da natureza, através da Bíblia e através do próprio Jesus Cristo. E também na terceira parte de nossa live, não perceber, mas Deus tem uma relação de proximidade, uma relação de amor com nós, a ponto de ser filho, Jesus veio morrer na cruz de Calvário para poder dar a oportunidade de tornar chica para Deus. Então, não quer saber se minhas dúvidas já ficam esclarecidas, para morrer na minha descrição de vídeo, muitas pessoas às vezes te chamam Deus é uma pessoa que te importa. Mas pelo contrário do prende hoje, mas Deus te importa. Mas se que te importava com nós, é que te demonstrava nosso amor através do sacrifício de Jesus. Então, por isso, essa era a mensagem que eu tinha para nós hoje, para aquele vídeo que fica tão extenso, então não fica para ali. Mas eu queria falar o seguinte: Deus é amor. Ok? Deus é amor. E às vezes está custando acreditar isso, pode ser que no momento que você está falando isso, alguém pode estar passando por algum problema de doença, de morte, de sofrimento. E muitas vezes está custando associar um Deus de amor ao sofrimento. Se Deus é amor, para modo que ele permite sofrimento. E que ele, se calhar, é um tema que eu também debruçar num próximo live. Se Deus é amor, para modo que existe sofrimento. Que eu também compreender. Mas o que é que eu falo é que, independentemente de estado que nós estamos, ou direito ou mariado, Deus é amor. Ele já é prova de amor para nós. Jesus Cristo veio morrer. E que ele é essa maior prova. Então, cabe a cada um de nós experimenta esse amor e fala, Deus, a mim já me amam para morrer de da prova de na cruz, mas às vezes nunca se sentir aquele amor na mim, então não pode provar Jesus Cristo, e com certeza se não pedir Deus para provar no seu amor, Ele está mostrando o seu amor, no seu cuidado e na sua graça que Ele tem estado a estender sobre nós. Portanto, eu quero falar também uma boa muito especial para Deus, ok? Nós é muito especial para Deus, e cabe a cada um de nós, cada dia, procura saber mais o que é que Deus está pensando de nós, o que é que Ele quer de nós. Portanto, esse era o estudo de hoje. Então, agradecer a todos nós que participam, que acompanham até o fim, que acompanham metade, que se calhar pode estar em megas, também acompanha depois. Mas nós partilha sempre e semanalmente, todo sábado, ideia é 2 horas para não poder ter esse tempinho, para não poder estar de junto, para não poder aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Portanto, obrigado de fundo de coração por ter estado comigo, sabendo que eu tenho um conjunto de pessoas que estão interessadas na conhecer a palavra de Deus. Então, se você tem bons amigos, claro, você tem bons amigos, então, todo sábado, partilhe live com ele,
convidá-lo para acompanhar. Próximos lives, eu tenho que fazer mais 2 lives para terminar esse tema ali, porque eu quero só falar sobre Deus. Então, próximo live eu tenho que falar sobre Deus Filho, ou seja, Jesus Cristo. Tu tem que compreender um pouco mais. E na terceira live desse grupo, ali, eu também compreender sobre Deus Espírito Santo. Que Deus possa abençoar nós tudo. Um grande abraço. Nós fica na casa, nós cuida de nossa saúde de nossa família, e que Deus possa abençoar cada um de nós. Esse é o desejo de fundo de meu coração. Então, feliz sábado a todos. Abraço.